Então hoje nós apresentaremos para vocês o termômetro a gás. O termômetro a gás usa a propriedade termométrica pressão. Olha, como que é o funcionamento? Nós temos um bulbo que contém ar, temos um medidor de pressão que vai me dar o valor de pressão em milímetros de Hg. Então veja bem, essa coluna que está à direita, ela está marcando em torno de 129 milímetros. A coluna mais distante do bulbo, do lado esquerdo, está marcando 160,5 milímetros. Então a pressão que esse gás está submetido é a diferença de altura, ok? 160 menos 129 aproximadamente vai me dar a pressão que esse gás está confinado. Por quê? Porque eu estou considerando que a parte de cima é fechada e foi feito um vácuo. Então a pressão aqui em cima vale zero. Então a pressão é simplesmente a diferença de altura. Muito bem. Então nós vamos utilizar as medidas de pressão para determinar a temperatura. Então a propriedade termométrica é a pressão e nós sabemos que a pressão vai variar com a temperatura. Por exemplo, esse bulbo aqui está muito tempo aqui no ambiente, então ele tem a temperatura da sala e ele provoca o que? Essa diferença de altura. Se eu fechar o bulbo com as minhas mãos, o que vai ocorrer? Eu vou modificar a temperatura do bulbo. Então, eu vou provocar uma diferença de pressão. Ora, essa diferença de pressão, eu preciso calibrar ela, ou seja, me dar a partir dessa pressão um valor de temperatura. Ok? Então, eu vou usar 3 pontos para calibrar esse termômetro. Vou usar a água fervendo. E a temperatura dessa água fervendo, se eu coloco o termômetro aqui em Uberlândia, fica em torno de... Vamos esperar um pouquinho. Está subindo. Noventa e 96,4 graus Celsius. Então vou usar a água fervendo, vou usar gelo e água em equilíbrio. O termômetro está baixando rapidamente. Mais um pouquinho, já está entrando no equilíbrio. Chega em 0,... Opa, deixa eu pôr aqui na posição média. Zero vírgula 7 graus Celsius. E a outra temperatura que nós vamos utilizar é a temperatura de liquefação do nitrogênio, que é 196 menos 196 graus Celsius. Está faltando um pouco. Está caindo fora, mas não estou vendo.
Aqui. Bom, aqui temos o nitrogênio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um bulbo que contém ar. Qual que é o volume desse ar que está confinado? Nós poderíamos usar um paquímetro para estimar o volume, medindo a largura desse cilindro, que fica em torno de 2,9 centímetros, e a altura, que fica em torno de 5,1 centímetro. Ou então, usar a ideia do Arquimedes, ver quanto que esse volume vai deslocar na água. Aqui nós temos 250 ml e eu vou submergir o bulbo, que vai para 300 mililitros. Então nós temos 50 mililitros de volume aproximadamente desse gás. Então agora o que faremos? Nós vamos medir a pressão quando esse bulbo está em contato com menos 196 graus Celsius, que é a temperatura de liquefação do nitrogênio a uma atmosfera. Então eu coloco, espero o nitrogênio entrar em equilíbrio, que significa o quê? Veja que ele está borbulhando. Quando ele acalmar, parar essas borbulhas, ele vai chegar em equilíbrio com o termômetro. E assim eu meço a diferença de altura. Essa diferença, né, do lado esquerdo é em torno de, se eu olhar aqui um pouquinho, 139,9 milímetros, e do outro lado a coluna fica 147,8 milímetros de Hg. Então, novamente, a pressão é dado pela diferença de altura. Para você fazer os cálculos, eu vou mandar os valores com maior precisão. Bom, espera um pouquinho, isso aqui entrar um pouquinho em equilíbrio com o ambiente, e eu vou colocar esse bulbo em contato com a água e gelo em equilíbrio, que ficou em torno de 0,8 graus Celsius. Tinha equilíbrio, mais um pouco. Então agora você tem a medida de 131,9 de um lado e do outro lado 157,4 milímetros de Hg. Novamente eu vou esperar um pouquinho.
para colocar o nosso termômetro na água fervendo. Agora você vai ver que vai ter de um lado a coluna sobe e do outro a coluna desce. Espera um pouco para entrar em equilíbrio e lê os valores. De um lado eu tenho 162 milímetros de HG, do outro lado eu tenho 128 milímetros de HG. Portanto, a pressão é a diferença de 1. Muito bem. Aí, com esses dados, você vai fazer um gráfico da pressão em função da temperatura. Fazendo a extrapolação, você chega no valor do zero absoluto em Kelvin, que corresponde a um certo valor em graus Celsius que você vai calcular. Muito obrigado.